extremamente capazes e que nos apresentaram um jogo inesquecível e que não por acaso terminou empatado. A decisão foi nos pênaltis, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Palmeiras também. Se é um jogo inesquecível, é uma partida histórica essa decisão Palmeiras e Flamengo da Supercopa. João Guilherme, a gente conversava até agora há pouco, valorizaram muito bem essa decisão da Supercopa, não é, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Preto. Exatamente. Um abração para você, para o André, para o Birner, para o Jean, para o fã de esporte, né? Todos nós que somos apaixonados por futebol, estamos felizes nesse domingo. Eu concordo com as palavras do André Kfouri. Foi um grande jogo. Palmeiras e Flamengo demonstraram realmente que tem tudo para manter a hegemonia que eles conquistaram recentemente no futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras estão, de fato, em outro patamar dentro de campo. Os outros times podem chegar, mas ainda tem um caminho a percorrer. E a ideia é sensacional, né? Eu sou fã da ideia da Supercopa do Brasil, que vem lá de fora, né? Que vem da Europa, que vem da Argentina já há muitos anos, e é muito boa. Você abre a temporada do futebol brasileiro com os times que venceram as nossas principais competições, o Brasileiro e a Copa do Brasil. E, de fato, Flamengo e Palmeiras, dentro das suas características, fizeram um jogo espetacular. O Flamengo, com os seus destaques individuais, se o Gerson esteve abaixo da crítica, se o Everton Ribeiro, que não joga bem há 6 meses, mais uma vez não fez um bom jogo, apareceram Felipe Luiz, que vem jogando num posicionamento completamente diferente. Ele não é mais um lateral, ele é um jogador de várias formas dentro de campo, muito interessante o posicionamento do Felipe, o talento do Arrascaeta, e vimos um Palmeiras com os seus talentos também, com Rafael Veiga nos brindando com um gol espetacular logo no início, e um Palmeiras mais ofensivo. Um Palmeiras diferente do que nós estamos acostumados a ver. Não foi aquele Palmeiras apenas reativo. Foi um Palmeiras que muitas vezes tomou iniciativa, foi para frente e foi melhor em boa parte do jogo. Então, parabéns para o Flamengo, campeão pela segunda vez da Supercopa do Brasil, mas também para o Palmeiras pelo jogo que fez. Temos muito para falar desse jogo, dessa grande decisão, sobre o Gabigol, né, a história que ele está fazendo com a camisa do Flamengo, muitas críticas em cima do zagueiro Luan, da equipe do Palmeiras, comportamento do técnico Abel Ferreira, arbitragem, muito para a gente discutir aqui. Jean Oddi, tá de acordo aqui com o pessoal? Gostou do jogo também, Jean? Fala, Prieto, boa noite André, João, Birner, fãs de esportes. Sem dúvida, né? Acho que em relação à qualidade do jogo e a exaltação dos 90 minutos dessa partida, provavelmente vai ser unânime a opinião. Acho que foi unânime, né? Todo mundo, inclusive torcedores de outros times, acho que viram a partida como uma das melhores partidas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Claro que tem a ver com a qualidade dos dois times, né? Eu acho que não é o tipo de jogo que a gente deveria individualizar, né? Seja para exaltar o cara que resolveu a partida, seja para apontar um vilão, seja para tentar colocar a culpa em arbitragem. Eu acho que esse é o jogo para a gente exaltar o que aconteceu nos 90 minutos dos dois lados. Com características diferentes, né, no que fizeram de bom Flamengo e Palmeiras, mas para mim nem foram as características que a gente está acostumado a ver e que a gente em geral aponta como as qualidades, né, do Flamengo, como imposição de jogo, volume do Palmeiras, como jogo reativo. O jogo não foi assim, né? Não foi por isso que o jogo foi bom. Eu acho que o jogo alternou muito, né, a maneira como os times tomavam iniciativas ou não, ela foi alternando durante a partida, também de acordo com o placar. Estou de acordo com o André, perfeita a avaliação quando ele diz: o Palmeiras foi melhor por maior parte do tempo e o Flamengo foi melhor, quer dizer, que suas oportunidades, no momento em que o Flamengo foi melhor, elas foram mais incisivas, mais claras, tanto que as defesas do Everton, nesses momentos, acho que elas foram mais difíceis do que as defesas do Diego Alves. Mas era um jogo que, se tivesse terminado 5-5, seria absolutamente justo com o que produziram as equipes,
mas como disse o Biratan Leal no Twitter, até respondendo a um tweet meu, seria uma absoluta injustiça com esses dois monstros do gol, né? O Everton, para mim hoje o melhor goleiro do futebol brasileiro, e mostrou isso durante os 90 minutos. O Diego, que também é um ótimo goleiro, um goleiro no mais alto nível, definindo nos pênaltis, e a gente sabe a capacidade e a qualidade que ele tem ali. Então, a gente tem muita coisa legal para falar desse jogo. A gente pode avaliar depois os trabalhos dos treinadores, essas individualidades que você citou, mas para mim hoje o jogo não se resolve, não se resume, né, a individualidades. Esse cara foi bem demais e por isso resolveu o jogo, esse cara foi mal demais e por isso resolveu o jogo, ou o árbitro, como a gente gosta de fazer no Brasil. Que jogão, e a gente tem que aplaudir. Tomara que tenhamos outros assim neste Campeonato Brasileiro, porque, claro, a gente não tem ainda dois times nesse nível, nesse patamar, mas a gente tem equipes e elencos com potencial muito grande para fazer jogos parecidos com esse que a gente viu hoje. Vitor Birner, tudo bem, Birner? Boa noite. Ô, Birner, acho que agora nós podemos dizer: começou a temporada 2021 do futebol brasileiro, né, Birner? É isso, Pietro. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Começou a temporada, a parte positiva dela, né? Porque tecnicamente ela começou com os entediantes campeonatos estaduais. Mas hoje a coisa foi muito diferente, como os colegas já citaram. Eu quero destacar que o que há de mais importante no futebol, para mim, é a rivalidade. Saudável, mas a rivalidade. E esse jogo temperou ainda mais a principal rivalidade hoje interestadual no futebol brasileiro. Dá para dizer até que é uma rivalidade, apesar de serem ambas equipes daqui do Brasil, uma rivalidade continental, porque são os dois últimos campeões da Copa Libertadores da América, dois times que vão ser considerados favoritos nessa edição da Libertadores, que vai começar no dia 20. Então o jogo de hoje tornou ainda mais intensa essa rivalidade e temperará cada jogo que essas equipes disputarem entre si de agora em diante. Eu só discordo um pouco do Jean. Eu acho que as individualidades foram essenciais. Foi um jogo de muitos erros individuais, de grandes lances individuais, de erros e acertos coletivos, o que é algo completamente normal no início da temporada, de lances de arbitragem discutíveis, né, como o neopênalti que dá o empate para o Palmeiras. Neopênalti é pênalti, mas é porque é no futebol de hoje. Mas é neo, né, no futebol jogado historicamente não seria, né? Mas tudo bem, pode ser marcado. Então o jogo teve tudo que pode mexer com as emoções dos torcedores de ambos os times, e uma decisão nos pênaltis, ela, se não é lotérica, ela, digamos, é mais imprevisível ainda do que era antes do início da partida, o que a gente podia imaginar que aconteceria. Também discordo do Jean mais um pouquinho, a gente vai falar sobre isso, dessa, entre aspas, mudança de características das equipes. Eu acho que elas fizeram o que foi necessário, e uma delas só tomou uma decisão equivocada na hora de escolher uma dinâmica de jogo, o que forçou a outra a fazer aquilo que ela não gosta. E um terceiro destaque muito breve. A gente viu Palmeiras e Santos na final da Libertadores. Duas equipes sem iniciativa, um jogo diferente. A gente viu Palmeiras e Grêmio nas finais da Copa do Brasil. Duas equipes sem tanta iniciativa, um jogo diferente. O que tornou o jogo de um especial foi a competência do Palmeiras e a ideia de jogo do Flamengo. Então, mas só em relação aos modelos de jogo, ninguém discute quais são os modelos de jogo prioritários do Flamengo e do Palmeiras. Acho que a gente sabe bem quais são e quais têm sido nos últimos meses. A questão é que não foi o que se deu dentro de campo hoje. Quais foram os motivos que levaram a isso não acontecer é uma outra história. Mas é que eu acho que assim, a gente não pode pegar os clichês e aplicar os clichês para o jogo, porque o que se imaginava, e eu também imaginava isso, eu também esperava isso, era o Flamengo com muito volume de jogo o tempo todo e o Palmeiras explorando, até por conta da escalação ofensiva com Wesley, com o Breno Lopes e com o Rony, o Palmeiras explorando a velocidade nos contra-ataques. E não foi o que aconteceu. Isso aconteceu, talvez, no 1-0, né? Foi o momento, no 1-0 e nos minutinhos finais do jogo. Quando estava 1-0 para o Palmeiras, esse foi o desenho do jogo. E depois, na parte final da partida, ali naqueles 10 minutos finais, também. Então, assim, não estou entrando no mérito se essa é ou não a característica das equipes.
O que eu estou dizendo é que até nesse aspecto o jogo acabou sendo surpreendente, porque a gente teve um jogo com um desenho e com propostas diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver, tanto de um lado como do outro. Eu acho até que depois podemos falar do trabalho dos técnicos, né? Eu acho que tem mais qualidade individual no Flamengo e acho que essa qualidade individual fez mais diferença, né, para o 2-2. Eu tô falando sempre o 2-2, pênalti é outra história, né? E acho que o Palmeiras, como jogo, como conjunto, foi superior. Então, e por mais parte do tempo, vamos dizer assim, né? Como disse o André. Só que quando o Flamengo é perigoso, o Flamengo é mais perigoso, né? O Flamengo exige do goleiro do Palmeiras mais intervenções decisivas, como fez o Everton. Então, foi um jogão surpreendente para mim também por como se comportaram as equipes em boa parte da partida. Eu acho que o único momento em que o Palmeiras ele sai da sua característica mais habitual, porque o Palmeiras joga com mais de um jeito, né? Mas quando ele pega uma equipe como a do Flamengo, ele tem uma forma mais previsível de atuar. Se ele pegasse uma equipe mais fraca, ele atuaria mais vezes com a bola ou tendo a iniciativa. Foi quando o Flamengo fez 2-1 e o Flamengo recuou, aceitando a pressão do Palmeiras. Eu não sei se foi por conta do início da temporada, se não tem pernas, o jogo 11 da manhã, baita calor. Quem conhece o clima de Brasília sabe que geralmente é seco, então é mais difícil ainda, né? Abafado torna difícil para os jogadores. Então talvez tenha sido uma questão física, por isso o Flamengo tenha recuado. Mas antes, o tempo inteiro o Palmeiras fez aquilo que ele costuma fazer. Ou ele joga recuado, ou ele faz uma pressão média, né? Um pouco no campo de frente, alterna isso, e quando recupera a bola vai em velocidade. Então, quando o Flamengo teve a iniciativa do jogo... No segundo tempo, você viu o jogo assim? Não, no segundo tempo o Palmeiras estava perdendo. O Flamengo recuou. Exatamente a hora. O Flamengo deu pro Palmeiras a chance de fazer isso. Essa é a minha única crítica ao Flamengo no jogo inteiro, tá? Por mais eu posso elogiar tudo quase que o Flamengo fez, a não ser algumas coisas individuais. No segundo tempo, é a minha única crítica. No segundo tempo, o Flamengo é que se tornou um time reativo, né? Foi interessante em determinado momento do segundo tempo. É isso aí. O Flamengo não sabe jogar assim. Muito perigoso sendo reativo, né?